Bem, meus irmãos e amigos, hoje eu vou mexer com um assunto que é futucar uma casa de marimbondo com o dedo. Isso quer dizer, é mexer com um assunto que é o maior tabu nos meios religiosos. Vou falar da Bíblia. Muitos irmãos de igrejas, depois, quando ouvir esta doutrinária, vão me chamar de herege, excomungado, maldito e assim por diante. Eu sei disso, porque a verdade precisa ser esclarecida. Será que a Bíblia é mesmo palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo? Será que ela é uma obra sagrada que não tem erro nenhum, como geralmente se acredita? A Bíblia é um conjunto de livros. Primeiro eu falo sobre o conhecimento básico, superficial, que é um conhecimento que está ao alcance de todos. Qualquer pessoa simples pode ter esse conhecimento. É um conhecimento por cima, por alto, que não significa conhecer a Bíblia. É apenas o início. Que é esse conhecimento seguinte: quantos livros tem na Bíblia? 73. Como se divide a Bíblia? Antigo e Novo Testamento. Quantos livros tem no Antigo Testamento? 46. No Novo Testamento, 27. Isso na edição católica, porque existem duas edições. A edição das Bíblias evangélicas só tem 66 livros. Porque tem 7 deles que foi tirado fora quando Lutero fez uma tradução da Bíblia do grego para o alemão. Porque esses 7 livros eles consideram apócrifos, quer dizer, livros que não são inspirados. Mas na verdade eles se chamam protocanônicos e deuterocanônicos, esses livros. Quantos capítulos tem na Bíblia? Quantos versículos tem? Quando foi que a Bíblia foi dividida em capítulos? No século XIII. Quando os capítulos divididos em versículos? Em 1551. Quantos evangelhos existem? 4. Existia mais de 70 antigamente, mas a igreja tirou quase tudo, só ficaram 4. Quem são esses evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual é o que foi escrito primeiro? O Evangelho de Marcos. Quantos capítulos tem Mateus? 28, Marcos 16, João 21, Lucas 24. Quantas epístolas escreveu o apóstolo Paulo? 13. Fala-se de 14, mas uma delas é polêmica. Os exegetas atuais não admitem mais que tenha sido da autoria de Paulo. Quem mais escreveu epístolas? João escreveu 3, Judas 1, Tiago 1, Pedro 2 e João 3. Esses conhecimentos que eu estou falando são chamados básicos, coisa que não precisa estudo para a gente decorar, porque são coisas que a gente memoriza com maior facilidade. Estudo da Bíblia não é isso. Decorar versículos e citar Mateus tanto, diz isso e isso. Procure Provérbios, capítulo tanto, versículo tanto, está escrito isso. Os biblistas falam assim e acham que isso é conhecimento da Bíblia. Não é. Conhecer a Bíblia é entender os símbolos, as figuras, descobrir a sua verdadeira história, quem escreveu, porque dizem que foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, quer dizer 5 livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas hoje se sabe que foi um sacerdote judeu chamado Esdras que escreveu esses livros mais de 500 anos depois de Moisés. Por que ele colocou em nome de Moisés? Porque Moisés tinha nome famoso, era conhecido na história como o maior profeta,
Se ele colocasse o nome dele como autor, ninguém ia acreditar. Ah, quem é esse autor? Ninguém nem sabe quem é. Para haver credibilidade, para que os livros fossem considerados sagrados, ele colocou o nome de Moisés como autor. Essa que é a verdadeira história. No século XVII, um filósofo holandês chamado Baruch Spinoza, ele foi um dos primeiros que fez toda uma pesquisa sobre a Bíblia e sobre religião. Ele exagerou, porque naquele tempo não se podia dizer essas coisas. Hoje nós podemos dizer. Ele foi excomungado, perseguido até a morte, por causa que ele falou que a Bíblia não é palavra de Deus, é um livro escrito por homem igual aos outros. Por causa disso foi uma perseguição terrível em cima dele. Mas hoje, graças a Deus, a gente pode dizer isso, porque nós estamos em outra época. As coisas não são mais como era naquela época. As lendas e as façanhas caíram. Hoje tudo está esclarecido. Os historiadores, os pesquisadores vão buscar a origem de tudo para poder descobrir como as coisas foram originadas. Bem, depois disso, vamos falar sobre as façanhas e lendas que tem na Bíblia, que são muitas. Mas eu escrevi apenas, anotei aqui uma pesquisa, apenas 21. No livro dos Reis, principalmente no livro de Juízes, existem todas essas histórias, como se diz hoje, vocês vão ver, história para boi dormir, que se chama isso lendas, e não história. Porque história é aquilo, fato que aconteceu, que está registrado nos livros, como a descoberta do Brasil e outras coisas. A história, com H. História é fábula. É aquelas historinhas como a formiguinha e a neve, a raposa e o lobo, a onça com o coelho. Essas historinhas infantis é que chama histórias e não história. Tem todos esses detalhes. Salomão, terceiro livro dos reis. Salomão, rei poderoso, milionário, muito sábio, verdadeiro filósofo. A Bíblia diz que teve 1000 mulheres, 700 esposas e 300 quebra-galho, em nossa linguagem, né? Quer dizer, amantes. Isso era verdade? Um homem teve 1000 mulheres. Josué segurou o sol e a lua no espaço para poder ele vencer a guerra contra seus inimigos. O sol e a lua parar para esperar uma pessoa, venceu a guerra. Davi matou o gigante Golias, poderoso, grandão, forte. Ele era baixinho, o rei Davi. Matou com uma pedrada, com uma funda. Eu não conheço essa tal de funda, mas suponho que é aquela coisa que é um arco e coloca uma pedrinha e estica assim, parecendo um badog, né? Um estilingue. Matou com uma pedrinha. Quer dizer, essas histórias foram contadas para elogiar e engrandecer o nome dos judeus. Porque é um povo muito inteligente, muito interesseiro em adquirir poder. Bom, Sansão. Sansão, aquele homem todo cabeludo, cheio de força, matou um leão com tapa. Outro lugar na Bíblia diz, ele pegou uma ossada de jumento, o jumento morreu e ali os urubus comeram e ficou só os ossos. Aquela ossada, ele atirou em cima de um monte de gente e matou 1000 pessoas. Como é que pode? Imagine. Depois, os filisteus eram seus inimigos vizinhos. Ele amarrou 300 raposas pelo rabo e jogou dentro das roças dos filisteus. Como é que ele pegou essa raposa? Como é que essas raposas ficaram tudo quietinhas esperando ele amarrar o rabo?
Tem cabimento? São coisas que a gente tem que ler e pensar para descobrir os absurdos. Agora, os biblistas lê e não quer pensar, só quer acreditar. E não tira conclusão nenhuma. Depois, cegaram ele, furaram os olhos. Aí ele pegou lá uma pessoa, pediu, me leva para de junto aquelas duas colunas. Certamente eram com umas colunas de pedra. Naquele tempo provavelmente não tinha concreto, era feito de pedras. Coluna grossa que segurava o prédio com 3.000 pessoas. Ele chegou lá de junto, pegou uma com uma mão, pegou a outra com a mão e pediu força ao seu Deus e puxou, derrubou o prédio em cima de 3.000 pessoas. Ele morreu também, mas morreu satisfeito porque matou 3.000 inimigos. Tem cabimento? Bom, e assim continua. Jacó, livro da Gênesis, brigou, lutou com Deus. Outra tradução diz, lutou com o anjo. E o anjo, ou Deus, de acordo com a tradução, uns fala Deus, outros fala anjo, pegou na coxa dele e ele ficou coxo, mancando, porque pegou no nervo ciático. E até hoje, diz a Bíblia, até hoje, ninguém sabe se é até hoje agora ou se foi quando escreveu, né? Os judeus não comem o nervo ciático por causa dessa história. Sodoma e Gomorra, duas cidades que eram perversas, cheias de crime. Deus tocou fogo, mandou chover chuva de enxofre, azeite, tocou fogo, matou todo mundo. Escapou só Ló, com a mulher. E parece que os filhos, nem sei. 3 filhos. Então, aí o Senhor, Deus dele, que é Jeová, disse, não olhe para trás com a mulher, se olhar para trás está castigada. Ela, curiosa, chegou na frente, olhou para trás para ver o fogo queimando a cidade e virou uma estátua de sal. Entendeu? E a violência, os casos de guerra, de chacina, de extermínio, de matança que acontecia toda hora nos livros que a gente lê da Bíblia. Isso influencia a cabeça das pessoas a ficar fanático e aprovar todo tipo de injustiça. E é por isso que os muçulmanos, a religião de Maomé, eles conservam essas tradições que foi criada em cima da Bíblia, também igual ao catolicismo. 3 religiões que foi baseada na Bíblia: judaísmo, catolicismo e islamismo. O judaísmo nem tanto, mas o catolicismo e o islamismo foram religiões perversas, criminosas, como a gente sabe da história. Por quê? Porque eles foram influenciados pelas histórias da Bíblia. O islamismo prega que Deus aprova a matança dos seus inimigos, que ele chama de infiéis. Quer dizer, aqueles que não seguem a lei de Maomé, os maometanos, eles têm o poder, têm o direito sagrado de matar, de perseguir. E hoje nós vemos muitas dessas ideias na cabeça de evangélicos. Viu? Outra coisa, o preconceito feminino, preconceito de sexo, na Bíblia, desde o início, quando diz que Eva enganou Adão. A serpente, que essa serpente nunca foi serpente, é porque na época, serpente era o símbolo da inteligência, do mal. E não foi uma cobra, como a pessoa pensa, que conversou com Eva. Para começar, Adão e Eva provavelmente nunca existiram. São lendas. Como Jó, aquele livro de Jó, que conta aquela história terrível. A palavra Jó significa apenas sofredor. Portanto, pessoas que estão sofrendo muitas provações e passa por uma grande expiação, são Jó.
eu posso ser o Jó, ela ou ele pode ser o Jó. Nunca existiu esse homem chamado Jó. É um livro escrito figurado para ensinar 3 coisas. Porque diz que Satanás, quer dizer, é um espírito obsessor, tentador, que eles chamavam de Satanás. Satanás chegou na presença de Deus e Deus perguntou: o que é que tu anda fazendo? Ah, eu andava por aí, cheguei até aqui. Bom, aí ele disse: meu servo Jó, ele não me nega, ele é fiel. Jó, a história conta que era rico, milionário. A riqueza daquele tempo era jumenta, ovelha, escravo. 500 jumentas, 3.000 ovelhas, não sei quantos camelos. Aí o diabo, que ele chama o diabo, falou assim: ele é fiel porque ninguém mexe, é rico, tem tudo na mão, é por isso que ele te segue, é fiel a ti, a tuas leis. Agora mexe com ele para ver se ele não te nega. Tira os bens dele. Aí Deus falou: vai e tira, mas não mate. Ele foi, tirou tudo, morreu mulher, morreu filho, a casa caiu, os inimigos levaram todas as ovelhas, todos os camelos. Escute só a história. Aí ele chegou e Jó, fiel, não negou Deus. Aí ele chegou e falou: viu? Deus falou que ele não me nega. Aí o tal de demônio falou: mas se mexer com a vida dele, com o corpo dele, ele te nega. Então vai e mexe, mas não mate. Ele foi, chegou lá, adoeceu, encheu de chaga, de ferida, do cabeça aos pés. Viu? E Jó, fiel. Deus deu, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Por causa disso, depois vieram de volta os filhos em dobro. Se tinha 3 filhos, veio 6. Aí vieram os camelos, se era 15, se era 500 mil, veio 1000. Aí voltaram, a mulher voltou tudo, quer dizer, ressuscitou tudo, veio na mão de Jó. Tem cabimento? Quem é que não vê que isso é uma figura para ensinar 3 coisas? Primeiro, ensinar que os espíritos malignos, quer dizer, obsessores, eles podem nos ofender. Segundo, ensinamento: Deus não permite que ele nos mate. Persegue, mas não mate. Terceiro ensinamento: tudo que se faz de bem recebe em dobro depois. É por isso que diz que vieram as ovelhas, vieram tudo em dobro, os filhos em dobro, tudo veio para a mão dele em dobro. Então foi um esclarecimento. Um dia desse eu falei aqui sobre Jó, agora estou apenas repetindo. Todas essas histórias, o dilúvio, esse é o maior de todas as lendas. Nunca existiu dilúvio. Hoje em dia, os engenheiros e outros estudiosos, historiadores, dizem que foi apenas uma enchente forte que matou muita gente. A água deve subir de 1 metro de altura, mas a Bíblia diz que ela foi até o cume do último monte, com 2 quilômetros de altura. Cobriu a terra toda, matou todo mundo, só escapou Noé, a mulher, 3 filhos e as esposas dos filhos, 8 pessoas. Engraçado, Deus ordenou que ele pegasse um casal de todo tipo de animal e de aves. Como é que ele pegou esses animais todos? Como é que ele separou a onça dos cabritos e da zebra para não comer? Como é que ele separou o cachorro de gato para ele não brigar? Como é que ele cuidou da sujeira, que os bichos fazem a sujeira direto, e dá de comer, e dá água, e tem que sujar tudo. E apenas a arca, com 300 côvados de altura, 50 de largura e 30 de altura. Côvado, ele chamava de côvado, era a medida da época, era um passo, né? Como se diz, uma passada. Ora, para isso precisava ser uma arca que desse daqui até aonde? No Junco, no paraíso, para caber isso tudo. Uma arca desse tamanho, com todo tipo de animal, só que tem animal que na época não existia, porque foram os homens que inventaram.
né? Os homens inventam cada coisa. Deus inventou um tipo de animal, os homens inventaram outra. A zebrinha da loteca, o cavalo mecânico, entendeu? A vaquinha do presépio, e assim por diante. Isso aí são os animais que os homens inventaram. Isso aí não estava na arca. Bem, agora vamos falar das contradições. O que é contradições? É quando um livro diz uma coisa e outro diz outra diferente. É quando o mesmo autor escreve uma coisa e depois, no outro lugar, ele nega, fala o contrário. Isso chama contradições. Existem centenas de contradições na Bíblia. Mas eu anotei só umas 21 aqui. Eu vou até lê-las. As contradições. Bem, contradições da Bíblia. Javé, o Deus deles, proíbe matar. Quem matar será réu em juízo. Êxodo, capítulo 20. Mas, depois, o mesmo Javé ameaça matar Moisés, só porque Moisés esqueceu de circuncidar o filho. Depois, o mesmo Deus de Israel manda matar 14 mil pessoas. Números, capítulo 16. Depois, manda matar todos os cananeus. Deuteronômio, capítulo 7. E mandou apedrejar o homem só porque ele estava trabalhando no 7º dia da semana. Tudo isso foi ordem do Deus deles. Um Deus desse é Deus? É por isso que um pastor evangélico um dia falou uma coisa interessante. Falaram no diabo, ele disse: diabo? Para que diabo? Basta Javé. Maior diabo do que o Deus dos judeus? E ele tem razão. Por incrível que pareça. Davi, criminoso, adúltero, era dono, mandava um exército forte que matava os punhados de gente. Tomou a mulher de um soldado dele chamado Urias. Tomou a mulher, adultério, né? E mandou matar o marido. Mas tem outro lugar na Bíblia que diz que ele tinha um coração perfeito. Contradição são isso. Elias, o profeta Elias, 3 Reis 18:40. Diz assim: Elias mandou cortar o pescoço, degolar 400 sacerdotes que estavam adorando o Deus Baal, só para defender, por fanatismo, para defender a lei de Moisés. No outro lugar fala que Elias subiu vivo para o céu numa carruagem. Com todo o crime nas costas, subiu vivo para o céu. E aí? Eliseu, o profeta Eliseu, o que é que ele fez? Chama homem de Deus. Depois o livro conta que ele era careca, né? Calvo. Passou um grupo de jovens, 42 jovens, e olharam para a careca e disseram: ô calvo, careca, careca, como se diz aqui, arriliando, né? Gozando da cara dele. Só por isso ele orou ao seu Deus, apareceu 2 ursos. De onde veio esses ursos? E comeu 42 jovens. Aonde cabia 42 pessoas na barriga desses 2 ursos. Bom, outra coisa, esses 40 jovens ficaram tudo em pé esperando os ursos comer. Tem cabimento? São as lendas e as contradições da Bíblia. E esse livro é sagrado, divino, que ninguém pode dizer nada contra ele que é excomungado. Por quê? Vocês precisam saber que quando Esdras escreveu esses livros, botou o nome de Moisés, foi por motivo político. Não foi por motivo teológico, não foi para ensinar religião. Foi para elogiar e engrandecer o Deus dele e colocar os judeus como filho de Deus e como povo de Deus. Porque a gente está vendo na Bíblia toda dizendo que os israelitas, os judeus, são povo de Deus. Os outros povos, filisteus e outros ao redor, era tudo Satanás, tinha que matar tudo.
Bom, agora vamos falar agora, sim, o livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, que tem o nome de Moisés, como fosse ele que escreveu. No último capítulo, 34, versos 5 a 7, conta a história da morte de Moisés. Moisés morreu com 120 anos. Beleza, obrigado. Morreu com 120 anos e até hoje, diz a Bíblia, até hoje ninguém sabe onde é que está o corpo de Moisés, onde é que ele foi sepultado. Como é que ele escreveu o livro e no fim ele mesmo conta a história da morte dele? Vocês estão percebendo? Figuras. O Evangelho conta, agora vamos mudar para o Novo Testamento, o Evangelho conta que Jesus amaldiçoou uma figueira. Passou lá, olhou aquele pé de árvore, né, chamado uma figueira, estava seco, não deu fruto. Aí Jesus amaldiçoou. É verdade? Jesus amaldiçoou alguma coisa que é obra de Deus, que tudo foi Deus que criou. Não. É uma figura. Jesus queria dizer com essa história que o homem que não pratica o cristianismo verdadeiro, que não procura sua reforma íntima, que não se torna cristão, é seco. Tem a vida seca. Não produz fruto. É isso que ele queria dizer. Mas tem gente que afirma, você perguntar para um evangélico, ele diz, não, está escrito na Bíblia, é isso mesmo. Jesus excomungou e amaldiçoou a figueira. Adão e Eva, o paraíso, Adão foi expulso do paraíso porque pecou, é o pecado original, como eles falam. E ficou um anjo na porta com espada para guardar, para ele não voltar para entrar no paraíso. Perderam a mamata, que estava ali comendo fruta, ele estava nu e não percebia, não tinha pecado, e perderam o paraíso. O que é esse paraíso? O mundo capela, que era um mundo altamente civilizado, onde todos nós, muitos de nós aqui no Brasil, aqui no nosso planeta, pisaram na bola, viu? E foram expulsos, exilados para o planeta Terra e outro para o planeta Quirion e outros, para acertar as contas com Deus pelos erros graves que fizeram lá. Esse paraíso de delícia era um mundo totalmente civilizado que eles perderam e vieram para a Terra, que é um mundo infernal. É isso que significa, é uma figura. E eles acreditam que foi mesmo, tinha um paraíso ali, e que o anjo ficou para poder, na porta com a espada para ninguém entrar, etc. Entendendo como é que é? No Novo Testamento, infelizmente, também tem algumas dessas coisas, mas são poucas. E pouco interessa, tem pouca importância para nós. Por exemplo, nós não sabemos quando Jesus nasceu. Uns falam que foi no ano 1º da nossa era, ano 1. E por isso diz que ele morreu com 33 anos, no ano 33. Outro historiador diz que ele nasceu 6 anos antes da era, que ele morreu com 38 anos. Mas tem outro que diz que ele morreu com 42 anos. Nós não sabemos. Tem muita gente que acredita que os 25 de dezembro, o dia de Natal, foi o dia do nascimento de Jesus. Nós sabemos que não. Ninguém sabe quando foi, mas provavelmente foi no mês de março. E assim lá vai. Quais são as últimas palavras de Jesus? Mateus diz que ele disse, meu Pai, por que me abandonaste? Lucas diz que ele falou assim, basta. Não, aí é outra história. Que ele disse assim, em tuas mãos entrego o meu espírito. Já o Evangelho de João conta outra coisa. Ele diz assim, tudo está consumado. Quem é que sabe quem é que tem razão? Outro. O Evangelho conta que Jesus, quando subia ao céu, estava na cidade de Betânia. Outro fala que ele estava, acho que na Samaria ou Belém, não sei onde, outra cidade. Não se sabe.
Mas essas coisas têm importância para nós? Não. Não tem importância nenhuma, mas são contradições. Para provar que as traduções foram falsas. As traduções da Bíblia. Quer dizer, quando os tradutores tiraram a Bíblia das línguas antigas, língua morta, hebraico, aramaico, sânscrito, assim por diante, outro que eu esqueci o nome. Quando tiraram de uma língua antiga para as línguas modernas, muitas coisas ele não entendia o original e traduziu do jeito que pensava. E ficou centenas de erros de tradução na Bíblia por causa disso. Porque quando a Bíblia apareceu, um detalhe, ela foi escrita mais ou menos 500 e poucos anos antes de Cristo, o primeiro livro. O Novo Testamento foi depois de Cristo, 45, 50 anos, começou a escrever os Evangelhos, depois de Cristo. Mas o Antigo Testamento muito antes. Então, ela era feita, não existia papel, nem imprensa, nem gráfica. Foi feita de um couro chamado pergaminho. Então, era tão grande, juntando esses livros todos, 70 livros, que juntando tudo, que dava para encher um caminhão. Era o tamanho da Bíblia, daquela época que ela começou. Agora imagine, será que os nossos irmãos evangélicos sabem disso? Eles não estudam, eles leem e decoram, como papagaio. Ora, é por isso que eu costumo chamar eles dos irmãos papagaio, porque é a comparação mais correta. O papagaio, ele tem memória e tem voz. Você passa na frente dele todo dia e diz, louro, dá cá o pé, meu louro. Com um pouco mais ele está dizendo, dá cá o pé, meu louro. Se você passar na frente dele todo dia e dizer, Jesus salva, aleluia. Com uma semana depois o papagaio está dizendo, Jesus salva. Mas ele sabe o que é Jesus? Ele sabe o que é salvar? Ele sabe o que é aleluia? Ah, pois assim fazem, para se entender muito bem como é que fazem nossos irmãos biblistas, fanáticos de Bíblia, que não têm competência para entender e pensa que está entendendo a Bíblia. E por que é que existem centenas ou milhares de seitas, de igrejas? Dizem que existem umas 3.000 igrejas no mundo. Talvez seja um exagero, né? Aqui no Brasil eu só conheço o nome de umas 50. Por que é isso? Por causa da leitura da Bíblia. Não é por causa da Bíblia que ela é livre ou morto, ela não tem culpa. É por causa da incompetência, a insensatez daquele que lê e pretende entender e interpretar. É isso que faz isso tudo. A Bíblia já causou guerras, chacinas de todos os tamanhos. Por causa de Bíblia, até hoje, os muçulmanos e outros lá na Arábia, e lá na faixa de Gaza, e tudo, eles brigam e se matam por causa de religião. Isso tudo com base na Bíblia. Então a Bíblia tem causado muito problema, a leitura dela, muito problema para a humanidade. Eu e Arnaldo, a gente conversou com o doutor Severino Celestino, em Feira de Santana. E a gente aproveitou para fazer duas perguntas para ele. Ele é especialista em Bíblia. Ele, depois de se formou padre, ele estudou a Bíblia 40 anos. É o maior conhecedor de Bíblia que a gente tem vivo hoje. A gente perguntou a ele, doutor Severino, é verdade que a Bíblia tem alguns erros? Ele disse, na minha pesquisa que eu fiz, ela tem uns 4.000 erros. Erros de quê? De filosofia, de ciência, de doutrina, até de português, até de pontuação e acentuação. Por exemplo, lá você não vê parênteses para explicar alguma coisa. Algumas das pontuações, aliás, acentuações, que não tem na Bíblia. Até nisso tem erro. Agora vamos ler um pouco. Dá tempo à vontade. Vamos ler um pouco, mostrar para vocês as leis de Moisés. Preste bem atenção para ver como eram as leis, o código penal daquela época.
quando todos nós éramos atrasados, violentos, rústicos, mais bicho do que gente. As leis de Moisés foram feitas para eles, para aquela época, e não para os dias de hoje. Mas tem muitos que querem seguir as leis de Moisés ainda hoje. Por exemplo, o sábado era proibido trabalhar no último dia da semana. Quem trabalhasse era apedrejado. Lei de Moisés, e não lei de Deus. Mas você chega ali na praça, aqui em Capim Grosso, você vê escrito lá os 10 mandamentos. E o 4º mandamento está escrito lá: lembra-te do sábado. Está vendo como é? E ainda tem a coragem de escrever isso nos 10 mandamentos, como se o sábado fosse um mandamento de Deus. Não é. É um mandamento, uma lei civil, uma lei trabalhista, de descanso, um dia por semana, que nessa época já existia semana de 7 dias, só que os dias não tinham nome. O sábado não é o nome daquele dia, nunca foi, é um apelido. O sábado, na época, era chamado apenas o 7º dia. O domingo, que a gente chama domingo hoje, era o 1º dia, 2º dia, até 7º dia. Os nomes dos meses, dos dias da semana foram colocados no ano 336, no poder de Constantino Magno. Deu a sugestão para a igreja e os padres mudaram do sábado para o domingo. E o nome do domingo era 1º dia, segunda-feira, 2º dia da semana, até o final. Depois, colocaram o nome dos meses em homenagem a 5 planetas, à Lua e ao Sol, para homenagear os planetas. O 1º dia ficou sendo, ainda hoje o nome, é esse, está escrito em alemão, em inglês, está lá nos relógios, está escrito Monday, Montag, é Sunday, quer dizer, dia do Sol, domingo, dia do Sol, segunda, dia da Lua, terça, dia de Marte, planeta Marte, quarta, dia de Mercúrio, quinto, dia de Júpiter, sexta, dia de Vênus e o sábado, dia de Saturno. Portanto, o verdadeiro nome do último dia da semana não é sábado, nunca foi, é dia de Saturno. Mas os evangélicos, como é que chama ele, da seita adventista, o 7º dia, condena quem trabalha no sábado, os judeus também, até hoje, não sei se são todos, mas muitos até hoje guardam o sábado. Por que isso? Apego às tradições, apego às ideias antigas, grudada no subconsciente, assim, ó. É por isso que chama de tabu. A Bíblia foi o maior, é ainda, o maior tabu que existe. O que é tabu? É uma ideia, uma crença geral na cabeça das pessoas que ninguém consegue tirar. Isso chama tabu. Vamos às leis de Moisés. Êxodo 20, verso 5. Os filhos e netos devem pagar pelos pecados dos pais. Êxodo 35, 2. Aquele que trabalhar no último dia da semana será morto. Está escrito. Outra, Deuteronômio 25. Se o homem morrer sem deixar filhos, um dos seus irmãos deve casar com a viúva. Outra, é proibido comer carne de porco, lebre e coelho. Aliás, não comer carne com sangue, nenhuma. Levítico 19, 26. O filho desobediente aos pais e que se torne viciado será morto. Tá vendo como era? Pena de morte terrível. Os leprosos devem ser afastados do meio da sociedade. Veja só a caridade que tinha com os doentes. Os leprosos, cheios de chaga, jogados para o lado, não tinha médico, só existia médico talvez para os ricos, poderosos. Nem se imaginava como hoje que nós temos o INPS, o SUS e outras proteções, né? Nada disso. Era jogado para fora, não podia ficar no meio das pessoas, para morrer lá e os urubu comer talvez. Bom, os homossexuais, olha só de onde vem o preconceito de sexo. Os homossexuais devem ser punidos com a morte.
aquele que fizer sexo, essa é engraçada, com animais, quer dizer, bestialidade o nome, né? Será punido com a morte. Vamos lá. Se uma noiva enganar o noivo dizendo que é virgem sem ser, será morta. O marido que deixar a mulher, dê a ela uma carta dizendo que abandonou. Só isso. O retal de repúdio, uma carta de repúdio. E a indenização? E quem toma conta da viúva? E quem cuidava dos filhos? Nada disso fala. Quando dois homens brigarem, essa é engraçada, viu? Olha só. Quando dois homens brigarem e a mulher de um deles, tentando fazer as pazes, pegar nas vergonhas do outro, terá a mão cortada. É porque era costume, para poder apartar os caras brigando, como se faz com dois cachorros brigando, que se joga água fria em cima. Não podia, a mulher era acostumada a pegar nas vergonhas, quer dizer, nos testículos. Tem, vê se ainda tem mais. E tem mais. A relação sexual durante a menstruação será castigada com a separação do casal. Os deficientes físicos, aleijados, cegos, paralíticos, né? Estão proibidos de se aproximar do altar para não emporcalhar, para não profanar o altar de Deus. Quer dizer, o altar tinha muito mais importância do que a pessoa. Animais serão sacrificados para espalhar o sangue em cima do altar para agradar a Deus. Seja apedrejado aquele que tiver espírito de Pitom, adivinhão. E isso até hoje os evangélicos dizem que nós espíritas que tem espírito de Pitom. Era o nome que chamava espírito de Pitom, quer dizer espírito adivinhão. Nós sabemos que o espiritismo não adivinha, não existe adivinhão, existe mediunidade. Bem, olha a outra engraçada. A mulher abandonada pelo marido tem o direito na frente do juiz de tirar um dos sapatos do pé do marido e cuspir na sua cara. Já pensou? Agora no final eu perguntamos por que só a proibição de falar com os mortos e trabalhar no último dia da semana continua valendo para hoje e essas outras leis não valem? Por quê? Quem é que responde essa? Não trisca, não conta para ninguém, porque quem sabe que hoje provoca até risada no povo. Bem, outra coisa, eu esqueci. Chamando lá o sangue madeira ralar, para mandar o capacete. Ela está lá? Não tem ninguém. Deixa que eu botei a moto lá de novo, porque não tem vaga. Eu esqueci de dizer mais uma. Ô, Marinho, o sapo está pelo lado de fora. Eu esqueci de dizer mais uma. Viu? Javé diz, ninguém nunca viu Deus. Quem vê minha cara morrerá. Mas em 3 lugares da Bíblia diz que ele apareceu na nuvem, apareceu no monte para todo mundo ver. Como é que ele diz que ninguém vê Deus e depois ele se mostra? Bem, tem outras contradições, mas aqui não são, no Novo Testamento, não são bem contradições, é problema de tradução errada. João 11:4. Lázaro, amigo de Jesus, as irmãs Marta e Maria vieram dizer, mestre, meu irmão morreu, se você estivesse aqui ele não tinha morrido, já tem 4 dias, está fedendo, não dá para ressuscitar, assim que elas pensavam. Jesus falou, Lázaro não morreu. Mas no mesmo capítulo, um pouco mais na frente, o versículo 14, Jesus fala, Lázaro está morto.
Está ou não está? É problema de tradução da Bíblia, que Jesus não vai se contradizer. Outra coisa, Lucas 23, 43, a tradução errada diz, para poder negar a reencarnação e dizer que a pessoa, quem vale para salvar é somente o arrependimento e a fé, para defender essa teoria, diz assim, Jesus, quando o Dimas, o ladrão, se arrependeu e falou com Jesus, falou assim para o outro colega que estava crucificado junto com Jesus, Barrabás, né? Nós merecemos castigo de morrer aqui, mas este aí, Jesus, né? É justo. Aí virou para Jesus e falou, mestre, quando chegar lá no teu reino, lembra de mim, tem piedade de mim. Só porque ele se arrependeu. Agora está escrito que Jesus falou, eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ora, o Evangelho de João 20, 17, Maria Madalena quis tocar em Jesus e ele disse, não me pegue, não pegue em mim que eu ainda não subi ao Pai. Ora, se na cruz, se depois da ressurreição ele não tinha subido para Deus, como é que ele diz, hoje mesmo tu estarás comigo lá no paraíso? Está entendendo? Isso são contradições. João 10, 30. Perguntaram, quem é o Pai? Jesus sempre falava, meu Pai, falando em Deus, né? Quem é o Pai? Mostra-nos o Pai. Aí Jesus sabia que ele não entendeu o que era Deus, falou, faz de conta que eu e meu Pai somos um. Mesma coisa. Mas ele falou, eu e meu Pai somos unos, quer dizer, unido, perfeitamente unido. Tudo que eu quero, ele quer, tudo que meu Pai quer, eu quero, é isso que significa. Mas colocaram um, eu e meu Pai somos um. Tem uma Bíblia que diz assim, nós somos a mesma coisa. Para poder dizer que Jesus é Deus, para comprovar a ideia, a heresia da Trindade e da divindade de Jesus, para dizer que Jesus é Deus. Então inventaram o Espírito Santo e inventaram que Jesus é Deus igual ao Pai. Porque veja aqui a contradição, João 10, 30, eu e meu Pai somos um. Aí o mesmo João 14, 28, meu Pai é maior do que eu. Como é que uma hora diz que é igual e outra hora diz que é maior? Também tem uma pequena contradição, mas não é questão de interpretação. Paulo apóstolo diz, é pela fé que nós somos justificados. Tiago 2,17 fala assim, a fé sem obras é morta. Então quem está certo, Tiago ou Paulo? Mas só que isso aí é fácil de entender. Tiago queria dizer, a fé precisa também, é importante, mas é só o começo. Se não tiver as obras, ela é morta. Então não está negando a fé. Agora uma tradução deu a ideia de que é uma contradição, na verdade não é. Mateus diz que Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz. Ficou com dó de Jesus, Jesus caindo, cheio de sangue, com a cruz pesada. Já os outros apóstolos, João diz que Jesus carregou a cruz até o Calvário. Não fala que houve uma pessoa que ajudou a carregar. E os outros evangelhos não falam nada. Bom, isso é interessante. Já estamos quase em cima da hora, mas ainda dá tempo. O livro de Êxodo 20, verso 5. Foi traduzido assim. Quando Javé falou assim, eu sou o Deus zeloso que castiga as pessoas até a terceira e quarta geração. Castigo aqueles que são infiéis a mim. Até a terceira e quarta geração. Ora, essa palavra até não existe, foi colocada pelos tradutores. Significa na terceira e quarta gerações. Não é até a terceira e quarta gerações. Outra coisa, Salmo 23. Deus é meu pastor, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Está querendo dizer que Ele não me falta na hora que eu preciso de socorro e tudo. Deus não me falta.
mas é traduzido para poder dizer que é traduzido assim, nada me falta, que dá para entender que é coisa material, que quem acredita em Deus do Senhor, que fica rico e tudo. Quer dizer, é uma maneirinha de mudar a coisa do sentido original, para fazer, puxar o lado deles. João 3,5, Jesus disse a Nicodemos, quem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ele, para poder negar a reencarnação, ele diz que a água é do batismo. Eles que eu falo, os tradutores evangélicos e padres que traduziram a Bíblia. E diz que Jesus disse apenas assim, quem não nascer do alto. E a água onde fica? Foi jogada no ralo? Se Jesus falou primeiro a água, quer dizer o corpo material, que ele queria dizer água, né? Tem que reencarnar no corpo material. E depois de muitas encarnações é que vai nascer pelo Espírito. Mas aqui não, quem não nascer do alto, ora, para que do alto? Se Jesus já falou, nascer do Espírito é nascer do alto. Então não precisa repetir. E a última coisa, as duas últimas coisas, João 6, parece que é 64 versículo. O diabo entrou em Judas para tentar, para ele negar Jesus. Nós sabemos que diabo não existe. Existe espírito maligno, tentador, obsessor. Outra coisa, o espírito não entra em ninguém. Nós hoje, médios, vocês sabem disso no espiritismo, o espírito sintoniza na pessoa, na aura, na bioenergia, e não entra. Então aqui está dizendo assim, o diabo entrou em Judas para poder ele negar Jesus. Na verdade, o que é que deve escrever? O obsessor, o espírito tentador, tentou Judas para ele negar Jesus. Portanto, vamos fazer como disse o filósofo Raul Seixas, numa das músicas que ele gravou no último LP, em 1989, poucos dias antes de morrer, ele escreveu a música que ele diz, o best-seller, sabe o que é best-seller? Um livro que vendeu mais de 1 milhão de cópias, chama best-seller. Agora a Bíblia já vendeu milhões. O best-seller do momento é um livro agorento que ninguém entende, mas todo mundo quer ler. E é isso mesmo, é o que disse o Raul Seixas. E a última coisa, para encerrar nossa palestra de hoje, nossa conversa de hoje, é aquele sábio, talvez um monge hindu, né? O que ele chama de guru, um mestre espiritual. Um pastor evangélico chegou lá e perguntou algumas coisas para ele, mestre, eu tenho minha Bíblia sempre aberta, eu estou certo? O mestre respondeu, deixa ela fechada, ela aberta dá mais prejuízo. Muito obrigado.